Amém, pessoal? Bom dia novamente aos irmãos. É muito bom estar com os irmãos nesse primeiro dia da semana, podendo nos reunir na presença do Senhor, para poder orarmos juntos, para podermos ouvir a palavra de Deus juntos, lermos a palavra de Deus, e isso é muito gratificante, amém? Nesses últimos tempos nós temos recebido de Deus assim mais confirmações sobre quem nós somos, sobre o nosso propósito como igreja do Senhor, e nós somos uma casa de oração. E por nós sermos uma casa de oração, nós estamos novamente voltando a aprender sobre oração, voltando a falar sobre oração. E hoje eu gostaria de falar mais um pouco, né, sobre oração, e gostaria de nós conversássemos sobre esse assunto, que é a oração. Porque após a gente conversar sobre esse assunto, nós vamos orar, amém? E abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ver no início da igreja, quando a igreja tem esse propósito fundamental que é a oração. A igreja ela não é formada por louvores simplesmente, por uma reunião qualquer, mas ela é formada por pessoas que oram. E desde o seu início a igreja foi formada por homens e mulheres que estavam reunidos em oração. Amém? Deixe sua Bíblia aberta em Atos. Nós vamos caminhando por alguns textos de Atos aqui para a gente ir observando o que a Bíblia nos diz. Eu gostaria só de contextualizar os irmãos sobre o que a gente já conversou na semana passada. Na semana passada nós começamos a ver a oração, ela não começa no livro de Atos, amém? A oração tem oração desde a antiga aliança, desde o início de Gênesis até Apocalipse, fala sobre oração. Tem o seu tema principal como oração em vários aspectos. Porém, nós estamos observando aqui, mais especificamente, quando Jesus ele volta para o céu, Jesus morre na cruz, perdoa os nossos pecados, ele se reúne com os discípulos durante 40 dias. Depois que Jesus se reúne com os discípulos esses 40 dias, Jesus ele dá uma ordem. Ele fala assim com os apóstolos: vocês devem ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E isso que Jesus fala com os apóstolos, e aí é isso que eles fazem. Até na semana passada nós falamos sobre um aspecto que às vezes a gente usa muito isso na nossa vida de oração, é de ficar esperando Deus fazer tudo por nós. E por que nós falamos sobre isso? Porque quando Jesus ele sobe aos céus, os apóstolos, as pessoas que estavam ali com Jesus, eles ficam parados olhando para o céu. Até que aparece no meio deles 2 homens de branco, e o que fala com eles? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. E por que nós falamos sobre isso? Porque às vezes a gente fica esperando realmente, a gente usa os nossos momentos de oração, a gente usa a nossa vida de oração para poder só ficar pedindo coisas a Deus, pedindo. E é por isso que a nossa vida, ela não desenvolve de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que todas as vezes que a gente pede para gastar com nós mesmos, com os nossos próprios prazeres, os nossos deleites, as nossas orações não são respondidas. A Bíblia fala sobre isso: vocês pedem e pedem mal, porque vocês estão pedindo para gastar com seus próprios prazeres. E aí a gente observa que, na maioria das vezes, a gente quer ou culpar o tempo de Deus
para resolver os nossos problemas. Eu estou com um problema com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, no meu trabalho, e eu quero ocupar esse momento que eu tenho com Deus para que Deus resolva a minha vida. Para que Deus resolva o marido difícil, a esposa complicada, os filhos que estão dando trabalho, o serviço que não está indo bem. E aí a gente gasta o nosso momento, que seria um momento precioso para falar com Deus, para ficar pedindo Deus para resolver a nossa vida. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano soberano na terra, Deus tem um plano que Ele está fazendo, está acontecendo nesse momento, e nós devemos, em oração, interagir com os planos de Deus. Por isso que quando Jesus ele ensina a orar, Jesus fala: Pai, que seja feita aqui na terra a sua vontade, igual ela é feita no céu. Essa é um fundamento da nossa oração para a gente conhecer qual é a vontade de Deus, que ela está estabelecida no céu e que nós devemos estabelecer aqui na terra. E não ficar ocupando o tempo de Deus com as nossas coisas. Eu não estou falando que é errado a gente pedir para necessidades pessoais. Mas todos os dias, todos os anos, todos os meses, aí é complicado. Porque os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas nunca acabam, nunca cessam. Então nisso a gente vai ficando a vida toda pedindo só para nós, só para nós, só para nós, só para resolver as nossas coisas. E a gente não entra na dimensão que é fazer a vontade de Deus acontecer aqui na terra como ela acontece no céu. Essa é a dimensão que nós estamos conversando e eu quero que os irmãos se deslumbrem nisso para que nós possamos entrar nessa mesma dimensão de cumprir a vontade de Deus aqui na terra, fazendo com que os planos de Deus sejam estabelecidos aqui na terra através das nossas vidas, amém? Então por isso que nós não precisamos ficar olhando para o céu, esperando Deus resolver todas as nossas coisas. A Bíblia nos orienta: olha aqui para a terra, observa as coisas que Deus está fazendo e que Deus quer fazer para que nós possamos interagir. Amém? E aí Atos capítulo 1, versículo 14. Foi o terceiro texto, mais especificamente, que nós lemos. O terceiro texto que nós lemos falando sobre isso. Alguém leia para nós Atos 1, versículo 14. Esse aí é um dos primeiros versículos, mais especificamente, depois que Jesus ele volta aos céus. É um versículo que fala como a igreja estava. Então leia para nós o versículo todo. Olha aí. A igreja, quando Jesus ele volta aos céus, os irmãos daquela igreja, eles estavam reunidos orando. Então por isso que na semana passada eu falei, é muito importante o nosso aspecto da nossa oração individual, quando nós oramos na nossa casa, quando nós temos aquele momento que você ora ao Senhor, que você medita nas Escrituras. Esse momento é muito importante nas nossas vidas. Só que quando nós nos reunimos como igreja, também é muito importante que nós possamos ter esse pensamento e esse motivo de ter um só propósito, de orar juntos. Porque quando você está fazendo as suas orações individuais na sua casa, você pede para as suas coisas individuais, para as suas coisas pessoais. Mas quando nós estamos interagindo juntos em oração, para falarmos sobre oração, para orarmos, nós temos aqui um motivo em comum.
Nós estamos buscando uma vontade de Deus, a vontade que é estabelecida nos céus, que nós possamos conhecer essa vontade. Por isso que na semana passada também nós oramos e lemos quando Paulo fala em Efésios, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, para que venha sobre nós espírito de sabedoria e revelação, para que nós conheçamos a vontade de Deus. Então, por isso que a igreja, desde os seus primórdios, ela se reunia em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração. Não era uma ocasião que eles se reuniam a cada 15 dias, não. A Bíblia diz que eles se reuniam sempre em oração. Então, por isso que todos os nossos encontros, nós devemos ter esse momento de oração coletiva. Nós devemos ter um momento em que nós oramos a palavra de Deus, que nós oramos a vontade de Deus, que nós temos um momento, um motivo em comum. Vamos orar isso, vamos orar por esse propósito juntos. Porque aonde há união, Deus ordena a bênção. Então, por isso que nós não vamos ficar orando cada um aqui para uma coisa. Nós vamos orar para uma coisa específica. Por isso que a gente sempre usa a Bíblia e um texto específico para orarmos esse texto específico. Amém? Aí agora o texto continua, né? Continua a narrativa falando toda a história bíblica, de como a igreja foi se fortalecendo, de como as coisas foram acontecendo. No capítulo 2, olha aí o capítulo 2. A Bíblia fala que no capítulo 2 Jesus estava com eles, mandou eles ficarem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. E assim eles fizeram. O anjo manda eles parar de olhar para cima. Para de olhar para cima. Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Agora vai trabalhar, vai fazer as coisas. Então eles voltam, se reúnem no lugar que eles estavam hospedados. E eles ficam ali durante 10 dias. Eles ficam ali durante mais 10 dias, que era o dia de Pentecostes. E quando eles ficam ali, eles não ficam de qualquer maneira. Aí entra o versículo que a gente leu, versículo 14. Eles se reuniam sempre em oração. Então esses irmãos estavam ali se reunindo e orando. E eles oram a Deus, pedem direção de Deus, de quem seria o novo discípulo ou apóstolo que iria ficar no lugar de Judas, porque Judas traiu Jesus e foi morto. E aí entra o capítulo 2. Olha o que fala no capítulo 2, nos primeiros versículos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que pareciam como línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha aí então, eles estavam reunidos, orando a Deus, esperando Deus fazer alguma coisa, porque Jesus falou: fique até que vocês sejam revestidos. E eles ficaram orando até que fossem revestidos. No dia de Pentecostes, Deus envia o seu Espírito Santo sobre eles, e o Espírito Santo vem como aqui fala, né? Como línguas de fogo. Então todos foram capacitados pelo Espírito Santo para falar em outras línguas. Isso aí foi a ação do Espírito Santo acontecendo sobre eles, porque eles estavam reunidos em oração. E conosco também pode acontecer. Basta que nós nos reunirmos em oração com um só propósito, buscando com uma só vontade.
e Deus faz acontecer, amém? E aí a Bíblia vai destacar algumas coisas, eu não vou ler todo o texto, mas a Bíblia fala que eles começam então a pregar e falar sobre as grandezas e as maravilhas de Deus em todas as línguas. Só para lembrar os irmãos, existiam nesse dia aqui muitas outras línguas, muitas outras nações se reunindo para o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo capacita eles de uma tal forma que eles falaram em outros idiomas, por conta que eles foram capacitados pelo Espírito Santo para que isso acontecesse. E aí, eles falam das grandezas de Deus, falam das maravilhas de Deus. Depois Pedro se levanta e começa a pregar e começa a falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E a Bíblia fala que nesse dia muitas pessoas se converteram por conta da pregação de Pedro. E não por conta da pregação em si, mas porque Pedro estava totalmente cheio do Espírito Santo. E aí Pedro faz essa pregação, fala sobre Jesus, e muitas pessoas creem no que Pedro fala. E aí, eu gostaria de ler com os irmãos no versículo 40. A partir do versículo 40, nós vamos entrar em mais um versículo que fala sobre a oração. Olha aí. Com muitas outras palavras, isso aqui é o finalzinho da pregação de Pedro. Isso aqui Pedro já estava... Vamos ler a partir do 38, só para vocês entenderem. Pedro acaba de pregar. E aí, olha o que eles falam. Versículo 36. Portanto, todo Israel que fique certo disto, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos os quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram, os que aceitaram a mensagem, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso aqui é o finalzinho da pregação de Pedro, tá vendo? A pregação de Pedro foi tão guiada pelo Espírito Santo que as pessoas ficaram aflitas, atemorizadas, preocupadas. E agora, Pedro, o que nós devemos fazer? E aí Pedro fala que vocês se arrependam, que sejam batizados em nome de Jesus. E aí entra depois, no versículo 42, como que essas pessoas estavam vivendo. Essas 3.000 pessoas que se converteram nesse dia, agora no versículo 42, a Bíblia vai falar como que eles viviam nesses dias. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha aí, qual que era a dedicação primária da igreja de Deus? Não era fazer eventos, não era fazer campanhas, não era fazer coisas mirabolantes. A questão principal de quando a igreja se reuniam era, eles eram dedicados ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então a igreja tinha essa dedicação em 4 questões. A igreja, ela se dedicava ao ensino. As pessoas precisam de aprender sobre a palavra de Deus e eles se dedicavam a isso. Eles se dedicavam à comunhão. A comunhão, quando a Bíblia fala da comunhão aqui, ela fala sobre comer juntos. Eles comiam juntos. Eles tinham refeições juntas. Amém? Igual a gente faz. A gente tem tido esse privilégio de nos reunir como igreja
e de ter esse momento de comunhão juntos. Amém? A Bíblia fala também que eles se reuniam para o partir do pão. Quando a Bíblia fala sobre o partir do pão, a Bíblia está falando da ceia que Jesus ensinou. Que Jesus partiu o pão com os seus discípulos. E é uma coisa também que a gente faz. A gente se reúne e tem o momento de nós partirmos o pão juntos, relembrando a morte e o sacrifício de Jesus na cruz, que nos salvou. Amém? E o último aspecto que a Bíblia fala, eles se reuniam em oração. Eles eram dedicados à oração. Hoje eu gostaria de parar por aqui nesse versículo. Na semana que vem, se Deus quiser e Deus permitir, nós vamos continuar mais no livro de Atos, observando os textos que falam sobre a igreja se reunindo em oração. Então observa, a igreja se dedicava nesses 4 aspectos. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Não tinha muitas coisas. Eram 4 coisas fundamentais para a igreja. E eu não estou querendo ser saudosista de querer voltar às origens da igreja. Não, não é isso. Mas isso aqui foi o que formou essa igreja. Se essa igreja foi formada por esses homens e mulheres que se reuniam em oração, como a gente leu no capítulo 1, no versículo 14, eles se reuniam todos os dias em oração. E nós também podemos viver e experimentar de Deus isso que eles experimentaram. Só que o que acontece? Muitas das vezes a gente está totalmente ocupado com muitas outras coisas. A nossa mente está sempre atarefada, a nossa semana está sempre corrida e a gente não se dedica às orações. A gente não se dedica às coisas que são fundamentais para nós como igreja. Então, por isso que nesses domingos nós estamos nos dedicando à oração. Nós estamos nos reunindo, nos dedicando à oração, por quê? Porque faz parte de quem nós somos. Por que nós tiramos 5 minutos antes de começarmos e termos o nosso momento de café para você orar a sua oração pessoal a Deus? Porque às vezes, eu sei que às vezes é corrida, a gente levanta um pouco atrasado. Às vezes você saiu de casa e nem orou para estar aqui hoje. Então por isso que é didático isso. Quando nós chegamos, nós oramos, agradecemos a Deus por essa oportunidade e tivemos um momento em que você fez a sua oração pessoal. Talvez você agradeceu, talvez você pediu, eu não sei como foi a sua oração. Mas você teve um momento, uns 5 minutos, enquanto a música foi tocada, para você fazer a sua oração. Depois tivemos o nosso momento de café, porque nós gostamos de tomar um café juntos, desse momento de comunhão juntos. E agora nós falamos um pouco sobre oração. E agora eu gostaria de abrir para conversar com os irmãos sobre isso. Porque eu gostaria de compreender com os irmãos quais são as dúvidas dos irmãos com relação à oração, quais que são os receios, quais que são as vitórias que os irmãos têm tido com relação a isso. Por quê? Eu gostaria que a oração não fosse uma questão mística na nossa mente. Porque às vezes a gente fica... As pessoas, às vezes, elas colocam a oração como se fosse algo muito místico. Poucas pessoas conseguem orar direito. Poucas pessoas conseguem orar bonito. E aí coloca isso aí como um impeditivo para que nós possamos orar. Então, por isso que, a partir de hoje, eu gostaria de começar essa conversa com os irmãos para que nós possamos ser mais leves nesse assunto, para que nós possamos fluir melhor em oração, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas e possamos aprender a orar. E por que eu falo isso? Porque quando os discípulos tiveram dúvidas com relação à oração, porque eles falaram com Jesus, Jesus, os discípulos de João ensinou eles a orar. Ensina-nos a orar. Os discípulos pediram a Jesus. E aí Jesus ensina eles a orar. A oração modelo.
A oração que a gente chama, né, a oração do Pai Nosso. E aí o que acontece? Por isso que a gente precisa de conversar sobre isso e aprender sobre isso, ser ensinado sobre isso, tirar as dúvidas com relação a isso, para que nós possamos fluir em oração, amém? Assim como essa igreja se reunia em oração, nós queremos ser uma igreja que se reúne e ora, e saiba orar, que nós possamos experimentar das maravilhas de Deus, que é a vida de oração coletiva também, amém? Eu vou soltar o microfone agora para nós começarmos sobre isso, conversarmos sobre isso, começarmos a abrir melhor esse tema, amém?